Dias 8 e 9 de outubro, teremos shows da banda Helloween aqui em São Paulo. Olha aqui, tô com a camiseta dos caras. Tem banda convidada, o Hammerfall. Bora trocar ideia sobre isso, fazer um esquenta. Sempre que tem show, o que os fãs fazem? Pegam os discos, pegam toda a discografia, começam a repassar tudo. E eu vou fazer isso com vocês que curtem muito Helloween pra gente se trombar lá no show, beleza? Vai ser aqui no antigo Espaço das Américas, agora se chama Espaço Unimed. Então bora falar do Walls of Jericho. Vocês sabem, eu faço alguns vídeos aqui destrinchando vários detalhes de um álbum. Chegou a vez de falar do Walls of Jericho, depois a gente escolhe alguns outros, não vou repassar a discografia inteira, mas eu quero até saber de vocês as sugestões. Quais os álbuns do Helloween que vocês querem ver na nova série aqui, Esquenta pro show do Helloween. Então, bora, pode colar, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Metal Musicast, eu sou o Cello Emerson e eu começo agora falando alguns detalhes do primeiro full álbum da banda Helloween. Eles já tinham gravado um EP que é sensacional. Na versão que eu tenho aqui, dupla, o EP vem na ordem, né, antes do Walls of Jericho, mas vamos trocar ideia a respeito do álbum, beleza? Vamos falar então primeiro do título e da capa, certo? Vamos trocar ideia sobre isso. As Muralhas de Jericó é referência a uma passagem bíblica ali do livro de Josué, em que o general ali, né, o líder, o Josué, cerca a cidade de Jericó. Ela tem muralhas muito fortificadas, né, muito poderosas, então ele resolve não atacar logo de cara. Os caras acampam ao redor da cidade e eles fazem ali uma certa tática de dar voltas na cidade com uma certa regularidade. E num determinado momento, sob as ordens do seu líder, eles tocam as trombetas e batem os pés, então as muralhas caem. Mais ou menos isso, em linhas gerais, é o que está lá na Bíblia. Helloween pega essa história e faz quase como uma anedota aqui, né? O estilo Helloween de ser herético, os caras colocam logo no começo as trombetas, né? Olha aqui, vocês podem ver, quem está tocando a trombeta lá é o Senhor Abóbora aqui, e eles tocam uma música que se tornou quase que uma musiquinha tema do Helloween, né? Que é baseada numa música infantil, London Bridge is Falling Down, e é o tal do Happy Happy Halloween. E a corneta toca isso, né, a trombeta ali, e na verdade quem derruba aqui as muralhas é o Fangface, o Ed dos caras aqui, né, o mascote do Helloween, que está apenas no EP e aqui no disco Walls of Jericho. Depois eles vão abandonar o mascote. O Michael Wicat, ele não gosta, ele resolve pensar ali e colocar na reunião com os caras que eles ficariam muito na cola de Iron Maiden, seria muito uma referência muito copiada do Iron Maiden. Então eles resolvem não usar mais o tal do Fangface. Curiosamente, depois no Gamma Ray, o Kai Hansen vai pegar para ele o personagem e ele vai aparecer em diversas capas da outra banda que o Kai Hansen monta depois da sua saída do Helloween. Bom, o disco foi gravado ali entre setembro e outubro de 85, né? Eles entram ali no começo de setembro, até o final de outubro acontece a gravação, produção da própria banda em conjunto com o Harris Jones, que foi um produtor que atuou em diversas gravações da Noise Records, Creator, Sodom, várias. Era um cara que trabalhava para a gravadora alemã ali nos anos 80 e começo dos 90. Eles gravam isso em Berlim, no estúdio Music Lab. Eles já tinham gravado o EP, primeiro, que é sensacional. Recomendo que, se você não conhece, vá dar uma conferida. Então, já falamos da capa, né? Na verdade, quem derruba as muralhas aqui é o personagem, aí o mascote do Helloween, né? O Fangface. E depois da gente saber sobre isso, a gente sabe também que o próprio Michael Wicat, ele comentou que esse lance de derrubar muralhas também tinha como uma mensagem ali subliminar de alguns desentendimentos, divergências que ele já tinha na época com o Kai Hansen. O Helloween, um pouco depois, vai contratar o Michael Kiss, que vocês sabem disso,
Os caras vão gravar os dois clássicos ali, Keeper of the Seven Keys, parte 1 e 2, e ali os caras vão se consagrar como os padrinhos, né, se não os inventores do power metal melódico, e sai uma treta na banda, né? A banda fica meio dividida. De um lado, ali na época dos Keepers, de um lado ficava o Kai Hansen, o Markus Groskopf, que é o baixista, e o Ingo, que é o batera, e do outro lado ficava o Michael Kiske e o Michael Wicat. Por incrível que pareça, naquela época dos Keepers, eram eles os amigos unidos, o Michael Kiske e o Michael Wicat. Depois da saída do Kai Hansen, né, aí eles vão tretar também. Mas isso é história para outro álbum que a gente vai comentar aqui, não vou falar disso agora. Eu gostaria só de falar para vocês que a sonoridade do disco, a sonoridade do Walls of Jericho é algo muito peculiar, muito singular. Porque naquela época, né, a gente está falando aí de 85, quando eles entram para gravar o disco, eles fazem quase que uma mistura de New Wave of British Heavy Metal, uma influência muito forte que eles tinham disso. Numa entrevista aqui para Road Crew, se eu não me engano, para o André Delamanha, já na época do Gamma Ray, o Kai Hansen admite que até influência de Venom ele tinha nessa época. Então, daquelas bandas que tinham uma interpretação mais agressiva do metal. Ele fala também sobre Slayer e, claro, do Metallica. Então ele já estava ligado naquele lance do thrash metal que acontecia ali nos Estados Unidos e também dessa forma mais agressiva da New Wave of British Heavy Metal que tinha ali no Venom, além de uma grande influência do Judas Priest, do Iron Maiden, Motorhead. Ele adorava demais o Kai Hansen, principalmente o No Sleep Till Hammersmith do Motorhead, diz que desde garoto ouvia muito. E ele já havia se juntado com o Michael Wicat, que era um adepto, assim, um fã de músicas um pouco mais melódicas. Estou falando aqui de Queen, de Beatles, Rainbow. Rainbow o Kai Hansen gostava muito também, Uriah Heep, os dois gostavam muito, né? Esse metal inglês, esse rock, esse heavy rock inglês, e também, como eu disse, a New Wave of British Heavy Metal, e dando uma abordagem muito mais agressiva para esse som, misturando com o tal do thrash metal que já estava despontando ali como uma grande revelação quando os caras entram para gravar aqui em 85. Basta pensar que o Metallica já tinha 2 discos, né? Já tinha o Kill 'Em All, o Ride the Lightning, o Slayer também já estava lançando os seus e por aí vai. Mas ainda em 82, o som dos caras já, né, 3 anos antes da composição do Walls of Jericho, os caras tinham ali, né, diante deles, The Number of the Beast do Iron, que eles amam The Number of the Beast, o Restless and Wild do Accept. Curioso que o Michael Wicat, antes de entrar para o Halloween, ele convidou o Kai Hansen para entrar na banda que era dele, a Powerful. E ele queria, como proposta para o Kai Hansen, fazer um som que fosse, nas palavras dele, um Accept mais leve. As harmonias de guitarra, mas um pouco mais leve. No Restless and Wild, ele achava o Accept muito agressivo, né? Não era o tipo de som, apesar de curtir, não era o tipo de som que ele queria fazer. Já o Kai Hansen curtia o som mais porrada mesmo, né? Depois disso, a gente também pode perceber que os caras têm também muita melodia. Apesar de ter o vocal mais agressivo, gritado, rasgado, rouco, com muito drive, do Kai Hansen, que muitos dizem não é um vocalista assim de ofício, né? É um guitarrista que resolveu cantar, que resolveu acompanhar ali toda aquela base de som com a sua voz, mas não é a dele. Tanto é que ele não aguentava cantar por 3, 4, máximo 5 shows e ele já perdia a voz. Por isso que depois da turnê deste disco aqui, ele decidiu que ia entregar os vocais para alguém. Eles pensaram no Ralph Shippers, depois foi para o Gamma Ray, Primal Fear, e o Ralph Shippers não quis mudar para Hamburgo, e também eles abordaram então o Michael Kiske, além de um outro, né? As biografias falam aí de um outro vocalista americano que eles não gostam de falar o nome. Então esse era o cenário ali, né? Tinha o Scorpions já consagrado, o Accept já também despontando bastante. É curioso que o Michael Wicat diz que ele não queria fazer o Halloween se tornar uma banda que em 10 anos ia se tornar muito comercial. Olha só, pagou a língua, né? Porque depois os caras gravaram o Chameleon e tal,
Mas ali ele disse isso, tanto é que ele brinca, né? Ele fala, eu falei isso porque não era em 10 anos, mas era em 11, ele saiu com essa. Mas obviamente que ele pensou isso quando estava mais jovem, e depois o próprio Helloween ficou menos agressivo, né? Até porque quando eles começam a compor, depois da turnê do Walls of Jericho, eles começam a compor já pensando na voz do Michael Kiske, antes do Michael Kiske até eles pensando de um vocalista mais capaz de ter um alcance maior, mais melodia na voz. Depois eles conhecem o Michael Kiske e apresentam músicas que já estão arranjadas para ele, né? Como a Future World, por exemplo. Bom, fazendo aqui um comentário rápido com alguma curiosidade das faixas, os caras começam, depois da introdução com as trombetas aí, tocando Happy Happy Halloween, eles começam ali de um jeito muito thrash metal, se você pensar, muito thrash ali dos anos 80, com a já clássica Ride the Sky, depois entra aquele grito do Kai Hansen, sensacional. A música clássica fica muito evidente também, no meio dessa barulheira toda dá para perceber muitas melodias. O Kai Hansen cresceu num lar em que os seus pais amavam música clássica, tocavam muito, né? É uma cultura bastante próxima do país, ali da Alemanha, ter os grandes compositores e tal. E curioso, a letra é meio que um hino à liberdade e tem essa abordagem assim, muito agressiva, já com a ideia de ter melodia, né? Eu vejo que os caras do Blind Guardian devem ter ouvido muito o Walls of Jericho, porque o Blind Guardian no começo da banda também segue um pouco essa pegada aqui. E além disso, a gente lembra aqui que o Michael Wicat não gostava do termo speed metal. Quando as pessoas falavam, pô, speed metal e tal, ele não gostava, porque ele dizia que o speed metal foca muito na velocidade, né? Principalmente da bateria muito rápida. E ele queria sempre dar destaque para as melodias. A faixa seguinte, Reptile, eu acho subestimada, porque é um baita som. Tem uma letra aqui que, segundo o Michael Wicat, já comentava algo sobre a AIDS, que era um drama que já despontava ali na época da gravação do disco, da composição dessa faixa, quando ele escreveu a letra. E eu acho que aqui vale a gente destacar o baixo em várias faixas aqui bastante destacado, do Marcus Grosskopf. O cara toca muito, pensa em uma mistura de Steve Harris com Geezer Butler. Ele não se limita a ficar só acompanhando as guitarras para dar um corpo ali nos riffs, não. Ele aproveita os espaços da música e ele coloca muitas notas ali que se sobressaem, né, nos compassos da música. É muito bom, o cara se destaca muito aqui. Na Reptile dá para perceber também. Depois quando a música dá uma parada e volta um baita vocal, uma baita melodia assim com o Kai Hansen, sensacional, cara. Eu acho que o Kai Hansen, ele obviamente não é melhor tecnicamente que os outros vocalistas do Helloween, que o Michael Kiske e o Andy Darius, mas a gente não pode subestimar. Apesar de não ter tanta técnica, o cara tem um certo carisma ali na voz dele, que é muito bom. Na sequência vem Guardians, que é mais uma sobre liberdade, sobre não ser monitorado pelo Estado e tal. Também ela criou um certo modelo, né? Centenas de bandas de power metal, depois do Helloween, tocavam muita música no estilo da Guardians. Pode perceber, é um refrão bem melódico, no meio daquela agressividade toda, os versos mais agressivos, muita velocidade, tons muito altos. Dá para entender porque o Kai Hansen não conseguiu segurar a onda quando saíram em turnê, era muito difícil. A Phantoms of Death, que vem depois, ela é mais primária, até porque é uma música que o Kai Hansen compôs na banda que ele tinha lá com 15, 16 anos de idade. Com 15 anos de idade ele formou uma banda chamada Gentry, que tinha na sua formação o Pete Silk, que depois formou o Iron Savior. E essa música Phantoms of Death já existia lá, tanto é que ela tem um riff assim muito de New Wave of British Heavy Metal, né? Depois, né, ela foi composta antes de sair o som do Iron Maiden, mas o riff, eu não sei se eles acrescentaram depois, é muito parecido com a 2 Minutes to Midnight, que por sua vez já aparece uma música do White Spirit. Então talvez ele já curtia o White Spirit, porque é uma música que Phantoms of Death muito na pegada de New Wave of British Heavy Metal, com uma letra de heavy metal clichêzão. Metal Invaders estava na demo dos caras, a primeira demo que eles gravaram numa sala de ensaio com 2 gravadores de fitas. Tinha a Metal Invaders e a Honest of Life, que vem como bônus nesse disco. Não entrou na Walls of Jericho, mas vem como bônus. A Metal Invaders tem uma letra ali sobre ficção científica, invasão alienígena,
Tema muito explorado pelo Kai Hansen depois no Gamma Ray. Também começa muito agressivo, New Wave of British Heavy Metal, Thrash Metal, tudo aquilo que a gente já falou, né? Muito boa mesmo, né? Ela foi depois regravada para entrar na coletânea. Antes de gravar o EP, os caras participaram de uma coletânea chamada Death Metal. Essa coletânea tinha o Celtic Frost, tinha uma banda chamada Dark Avengers e o Running Wild, que despontava também com uma grande revelação naquela época. E eles entraram com duas músicas, eles regravaram as músicas da demo, a Metal Invaders e a Earnest of Life. As versões da coletânea Death Metal estão aqui, nesta versão dupla que eu tenho. Na sequência, Gorgar, muito interessante também, tem uma letra que faz uma certa crítica ao vício em jogos, ela faz referência a uma máquina de pinball que era muito utilizada pelo Ingo. O Ingo gostava muito desses jogos, exagerava um tanto, e o Kai Hansen quis fazer essa crítica a quem fica muito dominado por jogos, por isso que a Gorgar vai te comer, alguma coisa assim, é porque ela vai te consumir de tanto que você fica viciado de jogar. É uma música muito mais, é uma metáfora, né? É uma música que vem num lance mais cadenciado. E essa música aqui é uma mostra de que a opinião do Michael Kiske a respeito do Walls of Jericho era um pouco exagerada, porque ele conta que o Markus Grosskopf encontrou com ele, já pretendendo que ele entrasse na banda, e deu para ele uma cópia do Walls of Jericho, na época em vinil e tal. Ele chegou em casa, ouviu e disse que detestou, porque ele dizia que era quase que uma música só, o álbum inteiro. E isso não é real assim também, né? Pode ser que na interpretação dele sim, mas eu não vejo dessa forma, até porque tem a Gorgar, que é uma música que quebra esse ritmo de muita velocidade. Além do que, como disse o Michael Ikat, não era só speed metal, não era só a questão da velocidade, tinha muito de melodia, de harmonias de guitarra na pegada de Judas Priest. Tim Lizzy, os caras gostavam bastante também, né? Depois vem Heavy Metal is the Law, é uma música que nos versos ela parece muito mais genérica, mas tem esse refrão, né? Parece assim uma celebração ao heavy metal. O Michael Wickett já deu algumas indiretas em entrevistas que era meio irônica, né? Que era irônica em relação aos caras muito truzões, assim, muito true metal, né? Então fica aí a sua interpretação. No primeiro momento, lendo a letra, parece aquele lance meio Hit the Lights, Whiplash, né? Tem excelentes harmonias de guitarra e um solo de baixo no meio da música. Ela dá uma parada, parece que tá ao vivo, assim, depois, tal. Um negócio meio fake, de estar num show e tem um solo de baixo, é o que eu falei, se destacando bem o baixo do Markus Grosskopf, Markus Cabeça Grande, é isso que quer dizer em alemão esse apelido dele. E na sequência, encerrando o tracklist regular do vinil na época, vinha How Many Tears, sensacional, um dos maiores hinos do heavy metal. Era uma música chamada Sea of Fears, que o Michael Ikat já tinha lá na sua banda Powerful. Era uma balada. E ele disse que compôs essa música exatamente porque ele queria se testar como um compositor, se ele não ia gravar, né, e compor só pancadaria, né? Se ele não conseguia gravar uma música um pouco mais trabalhada. E tinha essa balada. Quando ele traz isso para o Halloween, os caras trabalham melhor a música, né? O Kai Hansen trabalha ali com ele para mudar, para pôr toda a agressividade que é típica do Kai Hansen. A música fica rápida, eles mudam o ritmo dela, compõem os solos, mudam a letra, mudam o título, mas o embrião dela já veio da Powerful, daquela banda também que o Michael Ikat tinha desde a adolescência, né? Galera, vamos continuar aí, eu tô um pouco cansado, dá para vocês perceberem, né? Mas vamos continuar, que tem mais um pouquinho de informação aqui. Eu vou dizer para vocês que a How Many Tears também era uma influência de Lights Out do UFO. Isso o próprio Michael Ikat disse, cara. Depois, nós temos aqui Judas, que foi uma música que não entrou no tracklist regular do vinil, porque ela foi gravada pouco depois, saiu num EP. Né? Também fala sobre geopolítica, assim como a How Many Tears. A How Many Tears fala sobre geopolítica, direitos humanos, e o tema é repetido aqui na Judas, que fala sobre poder político, poder econômico, opressões desse tipo, tanto é que fala Fight for Freedom, Fight for Rights, né? Então eles vão e gravam o EP Judas, né? No Horus Sound, um estúdio ali com produção do Jan Nemec. Eles colocam Guardians, Ride the Sky, Victim of Fate e Cry for Freedom ao vivo, gravadas no Sport Paradise
em Gelsenkirchen, cidade do Schalke 04, time de futebol, ali em 7 de junho de 86. Toda informação que está aqui no encarte, galera. Aliás, um encarte muito interessante, traz uma entrevista do Michael Wicat, traz as capas aqui do EP, traz uma série de informações. Se você conseguir ler em letras muito minúsculas, matérias jornalísticas da época, e muito do que eu estou falando aqui vem das informações que eu li no próprio encarte, né, na entrevista que o Michael Wicat deu para o Dave Ling, da Metal Hammer, em 13 de novembro de 2005. A entrevista não é da época do lançamento do Walls of Jericho. Aqui também vem, além dessas faixas ao vivo, que são do EP Judas, tem também, como eu falei, a Earnest of Life e a Metal Invaders, que são da coletânea Death Metal. A Earnest of Life eu acho uma música muito primária mesmo, não se destaca muito. Acho que até por isso eles não quiseram gravar. Gravaram a Metal Invaders, que é um tanto mais básica também, mas não gravaram a Earnest of Life, que tem uma letra que fala assim sobre escolher a vida de músico, de artista, e não uma vida com um emprego, vamos dizer assim, comum. E aqui vem uma surprise track, vem uma faixa surpresa, que é uma gozação ali, uma brincadeira. Parece às vezes que os caras estão tocando uma música alemã, como aquelas que são tocadas em cervejarias lá do país deles, às vezes parece trilha de filme, mas é uma gozação. Ela saiu num picture disc também, né, cara? Ela não entrou no tracklist normal, até nem nome tem, chama surprise track. Então é isso, gente. A gente vai ter aí o show, né? O show agora nos dias 8 e 9 de outubro aqui em São Paulo, com banda convidada Hammerfall. Vamos celebrar esse momento. Baita banda, vocês sabem o quanto eu sou fã. Tem um outro vídeo aí comentando a discografia toda, e agora eu peguei o Walls of Jericho para falar com vocês e trazer esses detalhes, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Coloquem as sugestões, quais álbuns do Helloween vocês querem ver aqui no formato de comentários do Tchelo Emerson do Metal Musicast. Valeu?